Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo quais são as recomendações dadas pelo nosso eminente Sócrates, que estava ali de bracinho dado junto com o Merípades. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu querido público, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança nesse mundo de regeneração que está chegando. Vamos continuar firmes nas nossas orações, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Vamos orar também para que o grupo de filhos de Tomé, que hoje está bem reduzido, possa ser assim, gente, zerado totalmente. E, finalmente, vamos continuar pedindo para que esse perverso plano das trevas, que foi elaborado pela elite trevosa, que ele possa ser totalmente anulado pelo nosso Cristo amado. Então, gente, bora rezar porque tá dando certo. Mas vamos aí agora para o assunto desse vídeo, que é muito interessante. E o nosso estimado Sócrates começou a falar. Ele disse assim: nesses tempos tresloucados, as pessoas se debatem num mar de informações falsas ou semifalsas. Poucas são as luzes reais da boa informação, que traz luz, esperança e refrigério para a nossa alma. Tudo ainda alcançará um auge e muitas pessoas sentirão a sua fé fraquejar. É o momento do teste supremo que vai separar os verdadeiros filhos de Deus daqueles meramente oportunistas. E agora prestem atenção ao que o nosso Sócrates vai dizer. Ele disse assim: lembrando a todos vocês que a separação já foi feita e todos aqueles encontrados trevosos, marcados, já o foram. Porém, se algum dos não marcados se exceder em maus procedimentos, animado pela baixa vibração da psicosfera, poderá esse ser receber uma marca tardiamente. Portanto, todos devem ter muito cuidado com o proceder neste momento. Então, gente, o que ele falou é muito sério, tá? Porque vários seres não chegaram a ser marcados, mas imagino que eles devam estar com um padrão vibratório deles, assim, meio próximo. Tipo assim, aquele aluno que passou com a média 5,1, 5,2, 5,0, ou seja, passou, mas está muito próximo de não ter passado. Então, esses seres, se eles se aproveitarem dessa psicosfera pesada e ficarem animadinhos e começarem a aprontar, fizerem coisas muito ruins, eles poderão sim receber a marca na fronte tardiamente, tá? Então veja bem que a espiritualidade tá de olho, eles continuam de olho em todos nós.
E o nosso eminente Sócrates continuou a dar a sua explicação. Ele falou assim: vocês não necessitam ser perfeitos. Ninguém impede isso. Mas vocês, nós aqui, eu também, né, devem tentar apresentar a melhor versão de vocês mesmos para com o planeta e para com todos os que nele habitam. E ele falou: nós da espiritualidade dizemos isso para que vocês não se acomodem, para que vocês passem sempre a buscar melhores atitudes e melhores propósitos junto a todos. A psicosfera baixou mais alguns graus, isso vocês já podem perceber. Aguentem firmes e socorram-se na oração, no amor e na união entre vocês. Do ponto de vista material, procurem elevar o seu pensamento através de boas músicas, bons livros, boas e sadias conversas. Evitem críticas desnecessárias. Desviem seus pensamentos para esferas mais altas, pois a justiça divina não tarda a chegar. O caminho certo é o caminho estreito e pedregoso. Deixem a via larga para os descuidados e para os incautos. E agora, gente, prestem atenção ao que ele vai dizer. Ele falou assim: continuando com as providências materiais, será cada vez mais relevante o aterramento como forma de reenergização nas forças orgânicas e espirituais. E ele me pediu, falou assim: oriente a todos nesse quesito, minha filha. Quem assim proceder, fazendo o aterramento, passará por tudo com muito mais tranquilidade que os demais. Tá? E aí ele falou assim, que no momento a espiritualidade e os irmãos estelares elevados estão trabalhando outros canais para que a mensagem possa ser ampliada no globo terrestre. Isso, gente, é uma coisa que eu sempre falei para vocês, que a espiritualidade sempre me falou que eu não tô sozinha nessa parada, não. Tem outros médiuns que estão sendo acionados em outros pontos do globo sobre essa questão da transição planetária, para que essa mensagem possa ir reverberando aí nos corações de mais pessoas espalhadas pelo mundo. E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, deixe seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo e se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas souberem da transição planetária, tanto melhor. Então, a seara é imensa e muito trabalho temos a fazer. É o que eu falo, gente, a espiritualidade trabalha pra caramba. Se a gente trabalha, eles lá é muito mais que nós. E aí eu ousei sapecar mais uma perguntinha para o nosso estimadíssimo Sócrates. E eu perguntei para ele se a probabilidade continuava alta para que os eventos do ápice aconteçam logo. E ele respondeu assim, ele falou: a maturação energética segue seu curso e está acelerada. Ó, tá acelerado o negócio. O que é bom, mas o momento certo não nos é dado saber. Você vê, gente, até um espírito como Sócrates também. Bom, ninguém sabe, nem Miguel Arcanjo, né? E aí ele contou, ele falou assim, esse é um processo muito delicado e tênue, que somente o Cristo consegue interpretar,
Por isso dizemos que somente Ele e o Pai é que sabem o momento certo. São processos energéticos tão sutis que somente um Cristo é capaz de decodificá-los. É matemática pura, minha filha. E eu fiquei assim pensativa, né? Falei, nossa, gente, é um processo matemático isso, né? Que começa lá em Deus. E aí, nesse momento que eu estava fazendo essas reflexões, assim, entrou na minha tela mental uma animação, tipo de uma animação, aonde, eu nem sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês, porque foi um negócio tão assim diferente. Eu via estratos diferenciados no éter, como se fossem camadas, sabe? Sim, diferenciadas. E eu percebia que as informações, elas vinham descendo de dimensões muito altas, mas muito mais altas, muito além da nossa 3D. E tão altas que somente um ser como o nosso Cristo, ou como qualquer outro Cristo, é que tem condição, ou teria condição de decodificar essas mensagens, essas sentenças matemáticas e adaptá-las para a linguagem matricial, compreensível aos demais seres. Por isso, ninguém tem condição de saber quando exatamente será, além do nosso Cristo amado. E a hora que eu tive essa meio que visão na minha tela mental, que eu consegui entender que é tudo matemático e que vem de dimensões assim, muito elevadas, sei lá eu quanto, 20D, sei lá, vai saber quanto que o nosso estimadíssimo Sócrates ficou muito animado com a minha visualização. Ele é muito animado, né? E ele falou assim, é isso, minha filha, é isso, você captou bem a ideia. Eu fiquei toda faceira, né? Fiquei toda contente. E vejam só o que foi que ele disse. A matemática é muito mais do que vocês acham que ela é. A matemática é a base de todo o universo e também é a base da mente de Deus Pai. Gente, o negócio é sério, vamos estudar matemática. Mas a nossa, pelo jeito, é muito rudimentar mesmo, né? E aí ele começou a se despedir, né? Ele e o Merípades também, né? E ele falou, bem, minha querida, nós vamos indo com muita alegria por aqui termos estado com essa animada e empenhada equipe do Segundo Império, que muito nos orgulha. Aí eu fiquei toda faceira, né? Mas o elogio não foi só para mim, não, foi para toda a equipe, gente, que é uma equipe grande que atua aí dando suporte, trabalhando. Não é só o capitão, nós temos várias outras entidades maravilhosas que estão aí dando suporte, nos auxiliando, então é maravilhoso isso. E aí ele foi embora, olha que amor, ele falou assim para mim, e agora nós vamos indo, um beijo matemático em seu rosto. Eu achei ele muito fofo, eles são ótimos, muito bem-humorados sempre, é uma delícia trabalhar com eles, né? E foram embora, os dois, o Sócrates e o Merípades. E aí, na sequência, na próxima psicografia que eu recebi, veio o nosso querido capitão, que ele sempre vem, que eu sempre peço para ele vir, ele tem que vir. Ainda bem que Nossa Senhora concorda que ele veio, eu sempre peço para ela deixar ele vir, porque eu gosto muito dele. E aí, o capitão veio e revelou o seguinte, fez uma revelação. Ele falou assim, hoje nós tivemos uma sessão muito feliz com a presença, aliás, eminente e humilde do Sócrates e do nosso estimadíssimo Merípades. Sócrates todos vocês conhecem,
mas o Merípades é um dos seres da equipe crística que desceu à humanidade em seus primórdios para ensinar o monoteísmo e também exercer a prática da cura. E aí, gente, eu entendi por que é que os dois estavam juntinhos. Eles são, Sócrates e o Merípades, eles são da equipe crística primeva aqui do nosso planeta, que dentro da sua humildade se dispuseram a encarnar no planeta em épocas remotas para justamente lançar luz sobre todos nós ali, que, né, bem trevozinhos, estávamos por ali ainda tropeçando por tudo que era canto, né? Então a gente tem que muito agradecer o carinho, a humildade desses seres, a disponibilidade deles em se encarnarem em missões sacrificiais só para nos iluminar, para trazer os princípios crísticos, para darem mais uma empurradinha aí na humanidade. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e vou ficando por aqui também. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio aqui desse canal. Até lá!